Esta semana, a Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato, tentou prender na quinta-feira aquele que foi um dos homens mais ricos do mundo, o empresário Eike Batista. Eike Batista tinha viajado para os Estados Unidos 2 dias antes. Desde então, ele é considerado foragido e o nome dele foi para a lista dos mais procurados da Interpol. O Fantástico teve acesso exclusivo à investigação, que também revelou mais detalhes dos gastos milionários do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O dono da casa não estava. Eike Batista, aquele que já foi um dos homens mais ricos do mundo, hoje é um foragido internacional. A Polícia Federal levou 4 horas e meia vasculhando todos os cantos de uma das maiores mansões do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor fica tão perto que parece fazer parte da decoração. Mas os itens que realmente pertencem à casa impressionam também. Nessas imagens exclusivas, é possível ver um piano de cauda e uma Lamborghini no meio da sala. São os mesmos itens que tinham ficado famosos em 2015. Naquela época, a Justiça tinha determinado a apreensão dos bens de Eike Batista no processo que apurava crimes financeiros no grupo EBX. A casa de Eike, no Jardim Botânico, zona nobre do Rio de Janeiro, foi apenas um dos endereços visitados pela Polícia Federal na última quinta-feira. A chamada Operação Eficiência, a quinta fase da Lava Jato no Rio, investigou novos crimes do grupo que, segundo as investigações, era comandado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ao todo, foram expedidos 9 mandados de prisão preventiva pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Os depoimentos de 2 doleiros, os irmãos Marcelo e Renato Chebar, foram fundamentais. Eles trabalhavam para Sérgio Cabral desde que ele era deputado estadual no Rio, no final dos anos 90. Foram os irmãos Chebar que contaram aos procuradores da República sobre a propina paga no exterior a Sérgio Cabral por Eike Batista. Segundo as investigações, eles receberam, em nome de Cabral, 16,5 milhões de dólares numa conta no Uruguai. Mas os irmãos revelaram muito mais. Com a eleição de Sérgio Cabral para o governo do estado do Rio de Janeiro em 2007, os valores entregues a eles aumentaram significativamente. A missão era esconder o dinheiro no exterior. Para isso, a estratégia mais comum era comprar ouro e pedras preciosas. Os irmãos contaram que um só cofre na Europa ainda guarda 2,5 milhões de dólares em ouro e diamantes, cerca de 8 milhões de reais. A Justiça já tem as notas de compra de barras de ouro e dos diamantes de altíssima qualidade. Como mostram esses documentos, obtidos com exclusividade pelo Fantástico, uma única pedra custou 137 mil euros, cerca de 469 mil reais. No fim de 2012, a organização criminosa já tinha juntado 80 milhões de dólares. E o esquema mudou. O dinheiro parou de ser enviado para o exterior e começou a voltar para o Brasil. Os irmãos Chebar se transformaram numa espécie de banco particular de Sérgio Cabral. Foi então que eles alugaram essa sala, com vidro espelhado, bem protegida, num prédio comercial aqui em Ipanema. Mas esse não era um local de trabalho comum, com mesa, cadeira, computador. A sala foi alugada só para guardar dinheiro vivo, que já não cabia mais em cofres, gavetas, armários. Aqui, segundo um dos depoimentos, ficaram guardados 7 milhões de reais. A movimentação era diária, ia desde pagamentos mais simples, como IPTU ou conserto de carros, até os gastos com viagens e compras luxuosas. Sempre com imensas somas de dinheiro. Veja só, no alfaiate, Cabral encomendou o feitio de 2 coletes, uma calça e uma cueca. A conta, mais de 7 mil reais. Os gastos da mulher do ex-governador do Rio, Adriana Anselmo, não ficam atrás. Incluem, por exemplo, um armário para a cozinha e outro para a área de serviço. O valor, 183 mil reais, divididos em 10 parcelas. Dos valores que a Operação Eficiência descobriu no exterior, 80% já foram repatriados. Recursos que podem ajudar
a aliviar a crise nas contas do Estado do Rio. Com certeza a origem dos recursos, né, que foram repatriados vai ser levada em conta em relação à sua destinação, inclusive retornando aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro, né, salientando aí que vai ser decidido aí pela Justiça Federal. As operações financeiras se ramificavam para outros doleiros. Diversos codinomes aparecem nas planilhas obtidas durante a investigação, como Margarida, Novato ou Enrolado. Esse último era o apelido de Álvaro Novis, que também foi preso na quinta-feira. As investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal apontam que ele é uma peça-chave no esquema da organização criminosa de Sérgio Cabral. Só entre setembro de 2014 e maio de 2015, ele foi o responsável por repasses que somam mais de 23 milhões de reais. A secretária da família Cabral, Sônia Ferreira Batista, disse num depoimento que, antes de ser preso, Sérgio Cabral gastava em torno de 220 mil reais por mês. Mas, de acordo com os investigadores, esse valor era muito maior. Uma organização muito estruturada, muito sofisticada, movimentando muito dinheiro. Nós não sabemos ainda qual é a total extensão da fortuna ilícita ocultada pela organização criminosa chefiada pelo senhor Sérgio Cabral, mas nós temos elementos para acreditar que ainda mais e nós vamos continuar procurando. Olha, fatos aí do fim de semana, repercussão da greve nacional na sexta-feira passada. Eu insisti um pouco ao longo do dia, conversando com ouvintes, conversando com espectadores do Jornal da Band, que na minha avaliação a greve não tinha produzido para os fins a que se propôs o impacto desejado. Basicamente, o que ela queria? Ela queria criar um fato de massa, um evento de grande dimensão nacional, que pudesse dar ao Congresso, que agora na quarta-feira ou terça-feira, não sei, o Pablo, na quinta-feira, não sei exatamente que dia, a Comissão Especial da Câmara que discute a reforma da Previdência vai votar naquele âmbito a reforma da Previdência, dali ela passa para o plenário. Mas essa greve nacional convocada pelas centrais sindicais... Quarta-feira, Boixá. Quarta-feira, portanto, daqui a 2 dias. Essa greve tinha a intenção, a motivação de dar um não, né, à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, enfim, as reformas de uma maneira geral. E o que mais pudesse estar colado no receituário da greve não era prioritário, né? Fora Temer, fora todos, fora isso, fora aquilo. O fato central, o elemento motivador, mobilizador da greve era a reforma da Previdência, era a reforma trabalhista. E nesse sentido, a minha avaliação, e eu quero dizer aos ouvintes que não faço aqui nenhuma questão de fazer uma avaliação que pretenda ser unânime, não ter essa pretensão. A minha avaliação é de que o resultado não foi o resultado esperado. Há uma confusão constante por parte das centrais sindicais, dos sindicatos, dos movimentos organizados, que confundem mobilização com imobilização. Mobilização é quando você convence as pessoas de um determinado discurso, em torno de uma determinada bandeira, e essas pessoas se agregam e vão com você numa mesma direção, num mesmo movimento. Imobilização é quando você tem um discurso, tem uma bandeira, não estou entrando no mérito, pode ser ótima, pode ser horrorosa, mas você, independentemente desta avaliação, você bloqueia uma avenida, você sonega o transporte, você tira o trem da estação, você faz piquete em estação de barca, e aí as pessoas ficam imobilizadas em gigantescos engarrafamentos, em gigantescas concentrações nos terminais rodoviários e ferroviários, impossibilitadas de ir para onde querem, perplexas ali na sua desinformação eventual, ou até mesmo no seu soberano desinteresse em mobilizar-se na direção da convocação feita pelas centrais e pelos organizadores do movimento. Você teve quarta-feira muito mais imobilização, mas muito mais. E aí não adianta jogar pedra em quem tem essa opinião, é bobagem, é perda de tempo, isso é uma discussão. Eu pergunto a você se tinha mais gente nas mobilizações, se tinha mais gente nas manifestações
do que gente nas estações de trem, nos pontos de ônibus, nos engarrafamentos na sexta-feira. Me parece visível que não. Do ponto de vista de evento de massa, a greve de sexta-feira, no meu entendimento, não foi aquilo que se imaginou que seria. Ela não produziu o evento, o fato histórico que muitos de seus organizadores imaginaram que produziriam. Ela foi muito mais, repito, uma imobilização de massa do que uma mobilização de massa. Mesmo assim, foi longe de ter sido um fracasso, longe disso. Sem dúvida, foi uma greve nacional que paralisou muitos setores, muitos sindicatos e categorias aderiram, o recado foi dado, a voz das ruas, como se pretendeu de alguma maneira, foi audível, ainda que não tenha sido, repito, uma mobilização que possa ser caracterizada de nacional e muito menos de massa. Aglomerado de pneus pegando fogo em rodovias, piquetes em porta de estações, ônibus impedidos de sair das garagens e trens impedidos de circular, não configuram adesão do povo àquelas causas. Configuram apenas que o povo, ou a população que depende dessas rodovias, desses trens e desses ônibus, não pôde seguir caminho porque foi impedida de fazê-lo. Estivessem as coisas funcionando, talvez essas pessoas dessem uma demonstração de adesão menor do que aquela que imaginaram os organizadores da greve. Mesmo assim, a questão central da greve, que era o protesto contra as reformas, recebeu hoje, na divulgação de uma pesquisa do Datafolha, um combustível que eu entendo muito mais representativo do que a greve pretendeu ser. Então vou repetir, de tudo que se fez sexta-feira, terá resultado um ruído audível no Congresso, num determinado decibel, numa determinada intensidade. Peguem isso, coloquem de um lado da balança, coloquem do outro lado da balança, com o mesmo objetivo de dar um recado ao Congresso, a pesquisa publicada hoje no Datafolha. O que diz essa pesquisa? Que 70% dos brasileiros são contra a reforma da Previdência. Segundo a pesquisa do Datafolha, de cada 10 brasileiros, 7 são contrários à reforma da Previdência. Pergunto aos nossos ilustres amigos o que terá maior repercussão junto aos congressistas. Uma greve realizada por opositores notórios do governo, que não conseguiu mobilização de massa, mas muito mais uma imobilização de massa, ou o resultado de uma pesquisa feita tecnicamente que mostra rejeição majoritária e ampla à reforma da Previdência e à reforma trabalhista. Aliás, acho que é só a reforma da Previdência que está abordada na pesquisa da Folha, não é isso, Barão? É isso aí. É isso. Então, eu estou colocando esse aspecto para dizer o seguinte: o trauma provocado pelas ações de sexta-feira, a quantidade de pessoas que reclamou das consequências daquele tipo de mobilização ou de imobilização, não puderam ir aos seus médicos, não puderam ter seus filhos na escola, não puderam usar o transporte, não puderam chegar onde queriam, ficaram engarrafados. Aquele tipo de ato, com aquele tipo de organização, com aquele tipo de lógica imobilista, ele não produz consequências que sejam eficazes junto aos centros de poder que pretendem pressionar. Esse é o fato. Esse é o fato. No sábado e no domingo, não só a repercussão do evento de sexta-feira já tinha desaparecido nos jornais, como o governo tratou aquilo tudo como uma coisa isolada, de menor relevância, coisa de oposicionista, etc. e tal. Ou seja, o recado dado por tudo aquilo que aconteceu sexta-feira, aquele oba-oba todo, morreu ainda no fim de semana. E o que de fato vai repercutir no Congresso, na minha modesta avaliação, é o que está hoje na pesquisa da Folha. Esses 70% de brasileiros que, de alguma maneira, o discurso do governo pró-reforma da Previdência não sensibilizou. Esse é o fato. O governo perdeu essa guerra do ponto de vista da comunicação popular.
de alguma maneira, por mais que se entenda que a reforma da Previdência, alguma reforma, não estou nem dizendo que é essa, por mais que se entenda que alguma reforma a Previdência tem que enfrentar, tem que passar, e me parece que isso é indescartável, a Previdência está caótica, algo tem que ser feito. Não sei se é o que está aí no Congresso, mas algo tem que ser feito. O fato é que nem mesmo esta premissa foi vendida com sucesso pela comunicação do governo, pelo esforço político do governo, junto à opinião pública. A opinião pública está rejeitando majoritariamente, quase que absolutamente, a reforma da Previdência, segundo a pesquisa de hoje do Datafolha. Esses são dados para a gente refletir. Qual é a real eficácia dessas ações de bloqueio, de transtorno, de imposição de uma vontade a outros, de impedimento das pessoas de irem onde querem, quando querem, como querem, do direito das pessoas de não aderir. Isso é um direito que as pessoas têm, tão sagrado quanto o de aderir. Então, vejam, tudo isso esse discurso, porque isso, aquilo, de sexta-feira, olha, morreu no sábado, morreu no domingo. O governo matou no peito, botou no chão, chutou para escanteio. Isso não tem nenhuma importância. Isso é coisa de sindicalista, de oposicionista. O povo não aderiu, e não aderiu mesmo, não dá como medir a adesão popular. Agora, quando você faz a pesquisa, está lá as pessoas, na tranquilidade de sua reflexão, dizem, não quero a reforma da Previdência. Então, eu tenho a impressão de que mais do que todo aquele bafafá de sexta-feira, será significativo, ou terá algum significado nas decisões dos congressistas, esta percepção, esta constatação da pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha. Vamos ver quarta-feira se o governo conseguirá fazer valer sua maioria na Comissão Especial da Câmara e depois no plenário para aprovar a tão desejada por ele reforma da Previdência. Boechat, só para deixar claro, 71%, como você falou, é da reforma da Previdência, né? Uhum. Mas a pesquisa avalia outros dados da reforma trabalhista, só para não deixar claro, tá? Mas 71% contra a da Previdência. Pronto, então o dado está correto aí na análise que eu estou fazendo, pelo menos o dado, não necessariamente a análise. Ok. Outro dado que eu quero tratar com vocês rapidamente aqui é a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de ter dado liberdade, devolvido a liberdade ao empresário Eike Batista. Muita gente está criticando a decisão porque Gilmar Mendes a mulher do Gilmar Mendes trabalha no escritório de advocacia aqui do Rio de Janeiro, um respeitadíssimo escritório de advocacia do Rio de Janeiro, e que é o mesmo escritório de onde Eike é cliente. Então, eu queria só fazer uma rápida ponderação. Do ponto de vista jurídico, técnico, processual, a decisão do ministro Gilmar Mendes, por mais que nos incomode ver figuras com tantos crimes assumidos, declarados, confessados, circulando tranquilamente nos seus apartamentos e sítios e casas de veraneio milionárias, submetidos a uma coisa que tem o nome de prisão domiciliar, quando na verdade são retiros maravilhosos, ficam dentro do seu conforto, dentro de sua paz. O Eike vai sofrer alguma restrição, não pode usar não sei o quê, celular, computador, como a mulher do Sérgio Cabral. Mas no fundo, quando você olha esses ladravazes, esses caras que tiveram tanto protagonismo na roubalheira nacional, usufruindo de um conforto, que é o conforto de marajás, de figuras do alto do Olimpo, você fica indignado, porque você queria que eles pagassem pelo que fizeram, que eles fossem condenados, que eles cumprissem pena, etc. e tal. Mas o Gilmar Mendes, não sem razão técnica, alega o seguinte: olha, o cara está preso preventivamente, a prisão preventiva tem uma função temporária, a prisão temporária, perdão, tem uma função, ou preventiva, tem uma função temporária, todas as duas, elas precisam se justificar no tempo e nas razões. As razões aí colocadas para o senhor Eike Batista não se aplicam, ele não está oferecendo ameaça ao processo, ameaça a testemunhas, ameaça à ordem pública. Então bota o cara em casa, estabelece lá as restrições funcionais necessárias e vamos tocar a vida e tal. Quem quiser, e muitos juristas entenderão, concordarão que o Gilmar Mendes agiu dentro lá dos protocolos e do entendimento dele. Da interpretação dele. Outros juízes poderiam interpretar diferente, coube a ele fazê-lo.
Mas, diferentemente de todo mundo, ou de muita gente que está dizendo que tudo bem do Gilmar ter opinado nessa questão, independentemente de sua mulher trabalhar no escritório que atende a Eike Batista, eu acho que não. Acho que o Gilmar, por mais fundamento que tenha tido sua decisão, por mais defensável que seja a sua decisão, por uma questão, sabe, de simbolismo, sabe, de aparência, de protocolo, né, deveria declinar da decisão que tomou, considerando sua relação familiar com uma advogada que trabalha no mesmo escritório que atende a Eike Batista. Ah, mas ele atende a Eike Batista em outra área e não na área que ela atua. Não importa, né? Não importa. O Gilmar podia tranquilamente ter declinado disso. Notem, não estou nem discutindo o fundamento técnico, a precisão eventual da decisão do ministro Gilmar. Mas eu acho de uma impropriedade atroz que ele, neste detalhe que não é absolutamente irrelevante, não tenha se considerado impedido, deixasse para outro ministro do Supremo com igual capacidade jurídica tomar a decisão que ele tomou. Ao fazê-lo, colocando-se na linha de tiro desse tipo de crítica, o ministro Gilmar parece ter flutuado acima de certos sentimentos e avaliações que são caras à população. Não, definitivamente poderia ter se poupado desse tipo de suspeita, né? Vamos lá, toca o barco. O empresário Eike Batista já está em casa na zona sul do Rio, onde agora cumpre prisão domiciliar. Ele estava na cadeia desde janeiro. O empresário deixou o complexo de Bangu acompanhado da mulher e do advogado. Ele seguiu num carro particular blindado, escoltado por agentes federais. Eike Batista saiu da prisão graças a um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro, não se justifica o argumento de que é preciso manter o empresário preso para que ele não atrapalhe as investigações. Eike é réu na ação que investiga o pagamento de propina no valor de 16,5 milhões de dólares ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, em troca de contratos com o governo estadual. Ele está proibido de sair de casa e o lugar pode ser vistoriado pela Polícia Federal sem aviso prévio. Apenas parentes podem visitar o empresário. O ex-banqueiro Salvatore Cacciola vai deixar a cadeia. Ele teve bom comportamento e já cumpriu o prazo para ganhar o benefício da liberdade condicional. Foram 11 meses em Mônaco e 3 anos no complexo penitenciário de Bangu, no Rio. O ex-banqueiro foi condenado por desvio de dinheiro público e gestão fraudulenta. No mês passado, obteve a redução da pena de 13 para 9 anos. Em 2000, beneficiado por um habeas corpus, Cacciola fugiu para a Itália, onde morou por 7 anos, até ser preso pela Interpol numa viagem a Mônaco.